pessoas, tudo bem? Eu sou a Mayra e sejam bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai conversar sobre o livro O Conto da Aia, de Margaret Atwood. Então, pessoas, a resenha de hoje não é tão leve quanto normalmente é, porque esse livro aqui é aquele tipo que é feito para incomodar, sabe? Que a gente para refletir, assim, em determinados assuntos. Mas antes de começar a resenha, tu já é inscrito aqui no canal? Se tu ainda não for, deixa teu like, se inscreve, vamos fortalecer a nossa amizade, bater um papo aqui embaixo também. A gente vai começar o livro vendo a Alfred contando como é o centro onde ela foi preparada e ali ela conhecendo, ela chegando na nova casa dela, novo lar dela. Mas antes da gente ir para a história da Alfred, vamos contextualizar o ambiente aqui onde ela está vivendo, né? Aqui no livro, os Estados Unidos não existe mais. O que existe é uma república chamada República de Gilead, se eu não me engano. Essa república, o governo dela é o governo teocrático. Então, todas as leis, todas as atitudes que eles tomam são regidos por Deus, a base da Bíblia. Digamos que aqui a Bíblia é equivalente à Constituição dessa nova república. Forma de governo explicada, vamos às divisões que existem entre as pessoas, né? Essa república é dividida por gêneros. Os homens são subdivididos ali em categorias das Forças Armadas e as mulheres têm basicamente 4 categorias para elas, que são as aias, que são ali a categoria que gera uma vida, né? Que engravida. A função das aias é apenas essa. Temos as martas, que a função delas é limpar, cozinhar, basicamente isso. Temos as tias, que são as pessoas que preparam as aias para esta função. E temos as esposas dos comandantes, que é quem manda ali na casa. O basicão do livro explicado, aqui a gente vai conhecer a Alfred. Ela está se mudando para uma nova casa de comandante. A gente vai ver ela tendo o primeiro contato com a esposa do comandante, que é quem manda ali basicamente na casa. Ela tendo o primeiro contato também com o ambiente onde ela vai morar a partir daquele momento. E aí a gente vai ver a rotina dela. Só que enquanto ela tá ali vivendo a vida dela, a rotina dela, ela vai contar como foi antes de chegar na casa desse comandante. Basicamente, quando o governo dos Estados Unidos foi derrubado e essa nova forma de governo assumiu, estava tendo ali todo um contexto social por trás e, entre outros problemas, homens e mulheres estavam começando a ficar inférteis. Então, tinha ali o problema de que pouca gente podia gerar e dar continuidade à população, né? Com o problema de a população vai diminuir porque a maioria das pessoas estão inférteis, a galera desse novo governo decidiu dividir a mulherada aí nas categorias que melhor convinham a eles. As idosas, as mulheres que não eram férteis e eram consideradas sem outra serventia, e as mulheres que se opunham a essa forma, né, a essas categorias que as mulheres eram colocadas, elas eram enviadas simplesmente para um canto para morrer lá. As mulheres que eram consideradas úteis foram divididas nessas 4 categorias que eu já falei. E a Alfred foi uma aia. Só que a Alfred, antes dela se tornar uma aia, ela era casada e tinha uma filha. Só que por ela ser fértil, o governo simplesmente arrancou ela da família. Ela não sabe aonde o marido tá, o que aconteceu com ele, aonde a filha tá. Eles simplesmente pegaram ela e jogaram ela no Centro Vermelho, que era para ela aprender a ser uma aia. O objetivo desses centros era basicamente quebrar tudo que a mulher acreditava, que ela era livre, ela tinha escolha, e fazer com que ela pense, com que ela acredite de todas as maneiras que o objetivo dela no mundo é gerar para dar continuidade à população. Uma aia é basicamente um meio para um fim, é apenas um objeto que é utilizado para chegar num determinado objetivo ali. E as tias vão ensinar justamente isso, que é errado uma mulher se expressar, é errado ela mostrar os desejos dela, que homens podem ter desejos, podem ter impulsos, instintos, mas as mulheres são obrigadas a se controlar, a dar limites. Eles fazem uma lavagem cerebral nas aias. Eles fazem elas sentirem repulsa do que elas acreditavam antes e começar a acreditar, ter como certo de que a função dela é ficar calada e aceitar o que o destino tem ali para ela, né? O que eles decidiram para elas. É tanto que tem uma parte do livro que fala assim, que a mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição, mas não tolerarei que uma mulher ensine, nem que usurpe a autoridade do homem, apenas que se mantenha em silêncio. O objetivo de todas as mulheres, não apenas da aia,
nesta forma de governo era se manter calada e obedecer às ordens dos homens. A gente já começa a ter uma grande problemática aqui, né? Porque principalmente as aias, elas são coagidas de uma forma tão grande que elas passam a acreditar que sim, a função delas é apenas essa, sim, o que elas acreditavam antes, que elas podiam andar com o braço de fora, que elas podiam ter autonomia para trabalhar, para conversar com outras pessoas, era errado. A coisa mais simples, que é conversar com uma amiga, aqui eles colocam na cabeça dela que isso é completamente errado. Eles diminuem a mulher aqui de uma forma que é para ela não ter nenhum pensamento de nenhum tipo, para ela ver que está acontecendo alguma coisa de errado ali, que é para ela não ter nenhum tipo de pensamento que vá contra o que eles ditam, né? Mas voltando aqui ao momento atual que a Alfred está vivendo, a única roupa que as aias podem usar é essa túnica vermelha aqui, com esse negócio aqui branco na cabeça delas, que é justamente para elas não poderem olhar para o lado, não poderem se comunicar com outras aias ou qualquer outra pessoa. Porque para eles, se você se comunicar com outra pessoa e eles acharem isso suspeito, você já pode ser condenado, sabe-se Deus por quê. Quando as aias saem para ir para o mercado, elas só podem ir em dupla. Então a aia sai de casa, fica esperando em um determinado ponto, outra aia aparecer, e mesmo em dupla, elas indo juntas ao mercado, uma não pode se comunicar com a outra, que é justamente para uma não acabar implantando uma ideia tida como errada ali na cabeça da outra e começar uma rebelião. Aqui a gente vê o ponto de vista só das aias, mas eu acho que todas as mulheres, tirando as esposas dos comandantes, tinham medo de se comunicar ali com qualquer outra mulher, com qualquer outra pessoa, independente de sexo, até porque elas nem podiam falar com homem, né? Elas tinham medo de conversar qualquer coisa com qualquer outra mulher, porque qualquer uma delas poderiam ser olhos, né? E olhos são o nome dos espiões, daquela força nacional ali do governo. Como é que era feito, então, ali a forma de comunicação entre as aias, né? Elas sussurravam enquanto não tinha ninguém por perto, e elas nunca viam o rosto uma da outra, que é justamente por causa desse chapéu, dessa aba desse chapéu, né? Elas não conseguiam se ver. Voltando à função da aia, elas estão ali para gerar, porém, elas não ficam com as crianças depois que nascem. As crianças são entregues às esposas do comandante. Tem uma parte do livro, um trecho que fala assim: somos úteros de duas pernas, apenas isso, receptáculos sagrados, cálices ambulantes. De acordo com as leis, os filhos não são delas, os filhos são das mulheres dos comandantes. Elas são obrigadas a entregar o próprio filho à esposa do comandante e depois ela vai embora da casa, porque o trabalho dela ali já foi feito e ela vai gerar para outra família. E aí a gente entra em outro ponto. Para ela engravidar, é feita toda uma cerimônia antes, onde participam ela, a esposa do comandante e o comandante ali no ato. Isso é feito para parecer que é uma coisa de Deus, porque a esposa do comandante está lá participando. É como se a esposa do comandante e a Aya fossem apenas uma, elas ficam de mão dadas. É um negócio super bizarro. A gente volta para a lavagem cerebral, porque naquele momento ela claramente está sendo abusada. Ela foi obrigada a estar naquela situação, mesmo que esteja todo um circo armado. E mesmo assim elas não acreditam, pelo menos a Alfred não acredita que isso seja estupro, mesmo a cena ali claramente sendo isso. Outra parte do livro, aqui a Alfred diz assim: minha saia vermelha é puxada para cima até a minha cintura, mas não acima disso. Abaixo dela o comandante está, pontinhos, o que ele está é a parte inferior do meu corpo. Não digo fazendo amor, porque não é o que ele está fazendo. Copular também seria inadequado, porque teria como pressuposto duas pessoas e apenas uma está envolvida. Tampouco estupro descreve o ato. Nada está acontecendo aqui que eu não tenha concordado formalmente em fazer. Essa foi uma parte, pelo menos para mim, bastante delicada, porque aqui a gente vê o quanto eles conseguem manipular as mulheres, acreditar que sim, aquilo é o que ela decidiu, mesmo ela sendo totalmente contra, mesmo na cabeça dela aquilo sendo totalmente errado, ali para ela é apenas um incômodo rotineiro que ela tem que passar por aquela situação. E aí a gente vê o quanto eles fizeram com a cabeça dessas mulheres. Gente, eles tiraram tudo delas. Elas não têm direito a ter uma família, elas não têm direito a ter uma escolha, porque se elas escolherem algo diferente, ela é mandada para morrer. Elas perderam o direito à fala, à opinião. Elas perderam o direito até mesmo ao nome delas, à própria identidade, porque quando ela muda de casa, quando ela vai para casa de outro comandante, muda o nome, porque Alfred
é porque ela é do Fred, porque o comandante dela se chama Fred. E tudo isso baseado na fé de que Deus apoia isso, de que Deus concorda com isso. É um negócio tão surreal, mas ao mesmo tempo tão possível de acontecer, porque, gente, a fé das pessoas é um negócio sério. Muita gente faz muitas coisas movidas pela fé. Mas voltando para o assunto, quando uma engravida, ela é tratada de uma forma totalmente diferente, porque engravidar é muito difícil. E são tomados todos os cuidados para que a gravidez evolua. E, gente, outro negócio esquisito foi a hora do parto, porque se juntam todas as aias daquela área e vão para o quarto onde a aia ali que engravidou está dando à luz. Só que as mulheres dos comandantes, elas também vão e botam a mesma roupa na aia e na esposa do comandante. A aia vai sentir dor ali para ter a criança e a esposa do comandante vai para outro quarto junto com as outras esposas do comandante para fingir que tá sentindo ali a dor também. É um negócio bizarro porque quando chega a hora da criança nascer, as outras esposas dos outros comandantes levam a esposa daquela casa carregada, como se a mulher estivesse morrendo de dor, de verdade, dando a luz ali na mesma hora. E aí põe as duas ali num negócio ali para elas ficarem uma perto da outra. E aí eu fico sentindo dor ali para parir. E a esposa do comandante fica fingindo que tá sentindo dor. Gente, é um negócio que não faz sentido nenhum, mas tudo bem. E aí, quando a criança nasce, as mulheres, né, as esposas dos comandantes, pegam a esposa do comandante carregada de novo e deitam a esposa numa cama, como se a esposa precisasse descansar. E aí a aia que se lasque lá, as outras aias que vão ajudar ela. E elas pegam as tias que participam do parto, elas pegam a criança e levam para a esposa do comandante. A aia não tem direito nem de ver o próprio filho. E aí a criança nasceu, a esposa do comandante se torna mãe e a aia vai para outra casa para ela engravidar de outro comandante. Saindo um pouquinho do tema das aias, indo para as pessoas que comandam aquele estado, a gente vê que eles pregam um monte de coisa, mas por trás é tudo completamente diferente. Eles não fazem nada do que eles dizem. Aquilo é apenas para manipular as mulheres, os homens ali das classes mais baixas. O que eles falam ali é apenas para manter a ordem do que eles querem. E aí a gente vê que nada disso se aplica aos poderosos. Quando eles não estão na frente das pessoas, dane-se as leis, dane-se a Bíblia, dane-se as obrigações que eles têm que fazer. Eles fazem o que eles querem. Eles têm todo um sistema de corrupção, acho que eu posso chamar assim, por trás para satisfazer os desejos e os prazeres dele, que tecnicamente seria totalmente proibido. E aí a gente vê o quão um governo ditatorial é hipócrita, porque quem tem poder faz o que quer. E quem não tem escolha, apenas obedecer. Eu acho que esse livro é uma leitura que vai acrescentar muito nas nossas vidas. É aquele tipo de livro que vai fazer a gente parar para refletir, sim, independente se você é homem ou se você é mulher. Eu acho que todo mundo deveria sim ter a oportunidade de ler esse livro, tirar um tempo para se dedicar a ele, porque é uma leitura que faz a gente parar para analisar tanto o passado quanto refletir sobre o futuro. Eu acho que é assim uma leitura que acrescenta muito para a vida de todo mundo. Eu super recomendo esse livro. Se você ainda não leu, leia, é maravilhoso. É uma leitura que vai se incomodar, mas que no final das contas você vai sair assim com a cabeça pensando de outra forma. Então é isso, pessoas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não curtiu, curte, se inscreve no canal, ativa as notificações, que é pra não perder nenhum vídeo que a gente vai ter por aqui. Comenta aqui embaixo se tu já leu esse livro, o que tu achou dele, compartilha esse vídeo pra todo mundo e vai me seguir lá no Instagram. Vamos fazer aquela amizade sincera por lá. Um beijo, tchau!